E aí, pessoal, tudo jóia? Sou o professor Gregório e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre contagem, tá certo? Então, a meta da aula da gente hoje é apresentar os conceitos e problemas relacionados à contagem em conjuntos e agrupamentos, e a gente tem como objetivo definir o que são arranjos, permutações e combinações. O pré-requisito é o conhecimento sobre os números inteiros, porque a gente vai trabalhar com contagem, tá certo? Então, nosso primeiro problema fala o seguinte: eu trouxe um problema aqui para a gente que é assim, que fala o seguinte: viajando de uma cidade A até uma cidade C, necessariamente passa-se por uma cidade B. Para ir de A até B, pode-se utilizar como transporte o trem, o barco ou ônibus. Já para ir de B até a cidade C, pode-se utilizar o trem ou o ônibus. De quantas formas distintas pode-se ir da cidade A até a cidade C passando por B, utilizando os transportes descritos? Então, gente, esse problema é um problema clássico de contagem, tá certo? Então, vamos falar agora do princípio fundamental de contagem, tá? PFC. O princípio fundamental de contagem nos diz que o número de possibilidades de fazer N ações distintas e independentes é dado pela multiplicação da quantidade de modos possíveis que cada uma pode ser feita. O que quer dizer isso na prática, né? Então vamos voltar lá ao nosso problema. Bom, retomando esse nosso problema, então, vamos aqui determinar o número de maneiras que a gente vai sair de uma cidade A para uma cidade C, passando necessariamente por B, que é uma cidade que está entre essas duas, tá? Então vamos lá. A gente viu que no problema ele está falando que a gente tem uma maneira de ir de A até B indo de trem, né? Vamos colocar aqui trem. Ou a gente pode sair de A até B tomando um barco, pegando um barco, tá? Ou a gente pode pegar um transporte mais comum, por exemplo, um ônibus, tá? Então tá aqui, ônibus. Então a gente tem três maneiras de sair de A e ir para B. Já para sair de B até a cidade C, a gente pode pegar um trem ou a gente pode tomar um ônibus, né? Então, aqui nessa ideia. Então, ótimo. Então, o que é que o problema nos diz? Ele quer saber de quantas maneiras eu posso, usando essas condições, usando esses meios de transporte, sair de A e A até C passando por B. Então, vamos fazer o seguinte: antes da gente dar a resposta pelo princípio fundamental, vamos construir aqui todas as possibilidades. Então, vamos construir o mapa dessas possibilidades, tá? Então, no nosso primeiro trecho, né, de A até B, nós podemos ir de trem. Podemos pegar um trem e continuar nesse trem de B até C. Então, nós temos a possibilidade trem-trem. Tá? Mas eu também posso construir com trem, sendo a minha primeira possibilidade, trem e em seguida pegando um ônibus. Ok, então construímos as duas possibilidades com trem. Trem-trem e trem-ônibus. Agora vamos pegar nesse primeiro trecho, né? Vamos pegar nesse primeiro trecho um barco. Então a gente tem o barco e em seguida eu desço do barco e pego um trem, por exemplo, né? Então nós temos mais um trecho aqui, mais uma viagem que é barco-trem. Também tem a possibilidade de barco-ônibus. Então vamos lá, barco-ônibus. Ok, fechamos aí as duas possibilidades do barco, barco-trem, barco-ônibus. Mas eu também tenho uma última maneira, nós podemos ir de uma última maneira. É um transporte mais comum. Por exemplo, ônibus, trem, é mais uma possibilidade, e ônibus, ônibus. Então fechamos todas as possibilidades de ir de A
até C, passando necessariamente por B, tomando essas conduções, tá certo? Só que o princípio fundamental de contagem nos diz que a gente poderia fazer esse cálculo direto, sem contar essas 6 possibilidades, né? Primeira possibilidade, a segunda possibilidade, terceira, quarta, quinta e sexta. Como seria a solução desse problema de uma maneira mais simples, né? Usando o princípio fundamental da contagem, a gente pode fazer o seguinte: n sendo o número de possibilidades, eu conto no primeiro trecho 3 possibilidades, 3 condições, então 3, e multiplico pelo número de possibilidades do segundo trecho, que são 2 possibilidades, trem e ônibus, totalizando assim as 6 maneiras, né? 6 maneiras distintas de se ir de A até B, passando necessariamente de A até C, passando necessariamente por B, tá certo? Então esse aqui é o problema mais simples que a gente tem da contagem, que é utilizando o princípio fundamental da contagem. Agora vamos examinar esse exemplo 2, tá? Deseja-se escolher um diretor, um coordenador e um inspetor dentre os 5 professores de um colégio. De quantas maneiras é possível preencher essas vagas com esses 5 professores? Então vamos solucionar esse problema, né? Então a gente tem no total 5 professores, tá? 5 professores, onde esses professores estão concorrendo a 3 cargos, né? A 3 cargos. Vamos utilizar o princípio fundamental da contagem também aqui. Vamos chamar de n o número de possibilidades e vamos fazer o seguinte: como eu tenho os cargos, eu vou fazer um esquema de maneira que eu possa deixar o número aqui dessa forma. Então esse nosso primeiro espaço, vamos dizer que é para a escolha de um diretor, tá certo? De um diretor. Esse nosso segundo é para o coordenador. E esse terceiro caso aqui é para o inspetor. Ok, então está definido, né? Vamos começar escolhendo um diretor, né? Então a gente vai ter 5 maneiras para escolher esse nosso primeiro cargo, porque os 5 professores estão concorrendo. Uma vez que um professor é eleito para o cargo de diretor, eu só posso ter para o cargo de coordenador 4 professores, porque ficou um como diretor. E para o cargo de inspetor, ficaram 2, que eram um diretor e um coordenador, restando para a gente 3, ou seja, n é 5 vezes 4 vezes 3, que vai dar para a gente aí 60 possibilidades. Então a gente tem 60 possibilidades. Ok, pessoal? Então essa foi a nossa primeira aula sobre contagem, princípio fundamental de contagem, tá? Breve, estou lançando a aula parte 2, e aí a gente continua falando das nossas contagens, dos nossos problemas, tá? Um abraço para vocês e até mais.